Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do nosso sistema Net4. Meu nome é Regiane Nese, eu sou gerente ouro nessa companhia e ao descobrir Forever Living já há alguns anos, eu fiz uso primeiro do produto, comecei a usar por convite de um amigo meu, assim como muitos de vocês, tenho certeza que foram convidados por um amigo que te quer muito bem, por isso te fez esse convite, para conhecer Forever Living, para conhecer os nossos produtos e todos os benefícios que você pode obter. E comigo não foi diferente. Em 2010, eu estava passando por um problema de saúde sério, e com gastrite, intestino inflamado, e um amigo muito querido lá da empresa que eu trabalhava na época, me fez o convite para conhecer a aloe vera. Ele ainda, na ocasião, nem sabia muito bem como é que funcionava, mas por convite da esposa, né, que havia conhecido a nossa empresa, já tinha experimentado o suco de aloe vera, já havia obtido algum conhecimento, né, e na ocasião, como eu estava fazendo tratamento de gastrite e síndrome do intestino irritável, ele me fez o convite a conhecer, e assim foi feito. Eu recebi eles num sábado de manhã em casa, onde eles foram acompanhados do seu gerente, que é a forma que a gente faz, né? O empreendedor que é novinho vai até a casa dos seus amigos, acompanhado do seu gerente, né? Da pessoa que o convidou, que tem mais conhecimento para poder fazer essa abordagem, né? E assim foi feito. Na ocasião, ele me explicou tudo, mostrou inclusive o plano de negócio, né, fez toda a apresentação e, de fato, eu comprei a ideia do negócio, né, na verdade, não visualizei apenas uma melhora na minha saúde, eu já, na época, entendi que isso poderia ser algo muito interessante e comecei, assim, a me envolver com Forever Living, né. Na ocasião, eu trabalhava, eu tinha meu emprego, então eu fui participando dos encontros à noite, nos finais de semana, no sábado de manhã, estando no sistema, né? E comecei a fazer uso do produto. Na verdade, demorei ali uma semana pensando, decidindo se eu deveria fazer ou não, e analisando, pensei, eu não tenho nada a perder, né? Vamos experimentar. E, graças a Deus, tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como eu disse, né, a princípio, como eu tinha um emprego, trabalhava como designer gráfico, né? Sou formada em publicidade e propaganda, atuei nisso, nesse mercado de criação, por 23 anos, onde eu fui muito feliz, era a profissão que eu havia escolhido, porém, depois de alguns anos já conhecendo Forever, já estando ali dentro do sistema, usando os produtos, tendo o resultado, que eu vou contar um pouquinho para vocês também. Em 2016 eu fui desligada da empresa, e então, de lá para cá, já há 5 anos eu vivo desse negócio, integralmente desse negócio. Então, na ocasião, eu estava com gastrite e a síndrome do intestino irritativo. O que significa isso? Eu tinha muita dor de estômago, tinha muita queimação e tinha muita diarreia. A síndrome do intestino irritativo, ele faz isso, né? Ele desequilibra toda a flora intestinal e você tem diarreias constantes. Então, na realidade, nessa época eu estava fazendo tratamento médico, estava fazendo acompanhamento com o gastro, fazendo tudo certinho, a dieta que ele me propunha, tomando os medicamentos que ele propunha na época, omeprazol, antibiótico, porque eu tive aquela bactéria H. pylori, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês também. E na ocasião eu comecei, então eu estava há 2 anos fazendo tratamento médico, seguindo toda a orientação dele, foi quando eu conheci o suco de aloe vera, né? E então, fazendo uso do suco, gente, é incrível. Talvez tenham pessoas que não acreditem no que a gente fala, né? Porque a gente fica tão apaixonado por aloe vera que quando a gente conta os resultados, talvez para algumas pessoas no início seja meio difícil de acreditar que é possível esse tipo de resultado. Mas, em 3 meses, fazendo uso do aloe vera, desse galãozinho maravilhoso, que eu digo que é um presente de Deus na nossa vida, né? Realmente houve todo esse equilíbrio e é sobre isso que a gente vai falar nesse treinamento. Havendo esse equilíbrio no meu organismo, foi que eu resolvi o problema e, de fato, tenho uma saúde muito melhor já desde essa época. E também, na ocasião, eu estava com 80 quilos, para vocês terem uma ideia, hoje meu peso normal é 57 quilos,
Na ocasião, depois de ter tido 2 filhos, né, na segunda gravidez, depois da segunda gravidez, eu não consegui reduzir o meu peso, o que é normal a gente engordar na gravidez, e eu não havia conseguido. Juntando a isso, né, do problema de saúde, eu vinha fazendo tratamento também com endócrino na ocasião, e não consegui eliminar peso. Quando, obviamente, né, passando a usar os produtos da Forever Living, além do suco de aloe vera, fui me envolvendo, fui conhecendo mais produtos, conhecendo as dietas, tudo que eu poderia fazer, e o resultado disso, para quem já assistiu meus treinamentos, já me viu falando de Clean9, de como a gente faz para emagrecer com os produtos da Forever, no resultado final eu eliminei a gastrite, a síndrome do intestino irritativo e 23 quilos. Então, foi um resultado maravilhoso que me fez realmente me apaixonar por Forever. Aliado a isso, né, a gente tem todo um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento mental. Os treinamentos de Forever Living nos traz uma nova consciência. E hoje, como eu disse, né, já há 5 anos, eu realmente tenho isso como a minha única fonte de renda. Então, vamos lá. Nós estamos hoje aqui para falar por que tomar aloe vera. Primeiro, eu já te dei a dica, né? Já dei para vocês essa dica de que comigo deu um resultado incrível e toda a minha família usa, meus filhos, meu marido, todos nós temos uma saúde muito melhor hoje por conta da aloe vera. E falar de aloe vera vira uma missão na nossa vida, né? Quando você fala de aloe para alguém, você está falando de saúde, estamos levando boa informação para as pessoas. A aloe vera, ela tem um histórico milenar, conhecida como a planta milagrosa, imperatriz das plantas, né? Que tem benefício para toda a humanidade. Conhecida desde a antiguidade, na Babilônia, datada de 4.200 a.C., e pelos manuscritos egípcios, datada de 3.500 a.C. Os gregos e romanos também utilizavam devido à eficácia em feridas na guerra, como também Alexandre o Grande, que usava em seu exército, e ele dizia que era isso que mantinha o seu exército prontamente recuperado mais rápido, né? Hipócrates, o pai da medicina, descrevia os benefícios gerados pela planta nos casos de úlcera e desordens intestinais. Hipócrates também dizia, né, tem uma frase muito conhecida dele, que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Então, é uma dica, né, de que através da alimentação a gente pode sim ter um corpo saudável. Mahatma Gandhi dizia também que depois dele ter descoberto a aloe vera na Índia, passou a usar na sua nutrição, o que era importante em suas caminhadas. Gandhi foi um líder pacifista, né, indiano, que levava a sua mensagem de paz pelo mundo. Cleópatra, rainha grega, né, já no ano 30 a.C., Nefertiti, rainha egípcia, no ano 1250 a.C., usavam também para o tratamento da beleza. Na ocasião da Segunda Guerra Mundial, em 1945, no episódio da bomba atômica lá em Hiroshima, Nagasaki, os japoneses fizeram uso da aloe vera para cicatrização. Tanto era o seu desespero que eles usavam, né, para colocar sobre a pele, para curar as feridas, os ferimentos de queimadura, e o desespero era tão grande que eles começaram a comer a aloe vera. E foi nesse episódio que se descobriu que ela desintoxicava a radiação do organismo deles. E por que a aloe vera nos ajuda a ser mais saudável? A aloe vera é um alimento funcional. A Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em 1999, regulamentou o alimento funcional como sendo um alimento ou ingrediente que produzem efeitos benéficos à saúde, além de sua função nutricional básica. Os alimentos funcionais caracterizam-se por produzir efeitos metabólicos ou fisiológicos, beneficiando a saúde, devendo ser seguro para o consumo, sem a necessidade de supervisão médica. Olha que legal, né? É necessário que o consumo destes alimentos seja regular, a fim de que seus benefícios sejam alcançados. Então, é aquela história, né, de não querer resolver problemas de uma vida inteira, desordens de uma vida inteira na saúde, com apenas uma garrafinha de aloe vera, né? É preciso que haja realmente um consumo regular. E os alimentos funcionais, eles são classificados em 3 grupos. Alimentos com propriedades imunológicas, alimentos com atividade antioxidantes e também os ricos em ácidos graxos, ômega 3, ômega 9.
No primeiro grupo, alimentos com propriedades imunológicas, alimentos que melhoram a nossa imunidade celular contra diferentes micro-organismos e células doentes. Estão presentes nos alimentos vegetais, hortaliças, frutas, chás, trigos. No segundo grupo, alimentos com atividade antioxidante. Protegem o organismo contra a oxidação provocada pelos radicais livres. Combatem várias doenças como câncer, cardiopatias, cataratas, diabetes. São alimentos ricos em vitamina C, vitamina E, beta-caroteno e zinco. E estão presentes na cenoura, na abóbora, no brócolis, em espinafre, tomate. E no terceiro grupo, os alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 9. Fazem parte das membranas celulares, podem prevenir doenças do coração, triglicerídeos elevado e hipertensão. Eles estão presentes nos peixes de água salgada e fria e também no azeite de oliva. Bom, voltando a falar de aloe vera, existem mais de 400 espécies de aloe, mas somente 3 ou 4 com propriedades benéficas à saúde. Dentre todas essas espécies, a mais potente é a aloe vera barbadensis Miller, que é a que a Forever planta e fabrica seus produtos, né? Da família das liliáceas, parentes da cebola, do alho e do aspargo, alcança a maturidade em 4 anos. Então, a Forever planta, cultiva a planta por 4 anos, para só aí fazer a colheita, né? Então, é com 4 anos que ela realmente consegue ter todos os nutrientes na sua folha. A aloe vera ela é capaz de sobreviver a climas áridos e desérticos, por ter desenvolvido uma engenhosa técnica de armazenamento de água. Vocês conseguem notar isso pelo gel interno da folha, né? Que é ali uma substância espessa, aquosa, né? Então, ela consegue ter esse armazenamento de água. Atua como um reservatório vivo desse líquido precioso, né? Nesse gel, composto de gliconutrientes de cadeia longa, denominados polissacarídeos. Tem na sua composição compostos que atuam fornecendo à planta uma rápida capacidade de cicatrização e regeneração, selando quase que imediatamente em casos de ruptura na sua superfície, evitando a desidratação da planta. Isso é muito interessante, gente, vocês vão ver aí, que você corta uma folha de aloe vera, dentro de 2 dias, no máximo, ela já fechou, ela faz essa cicatrização. E da mesma forma, ela faz na nossa pele, né? Na nossa pele, a gente vai usar ela no formato de gel, né? Que a gente tem o gel, que é um produto maravilhoso, e ele realmente contribui demais para essa cicatrização quando a gente tem um ferimento. Então, vocês vão ver aí que, comparado, né, a cicatrização da planta e a cicatrização da nossa pele, é exatamente dessa forma que acontece. A aloe vera é naturalmente uma bactericida e possui habilidade regenerativa. Estas impressionantes propriedades são transmitidas para aqueles que consomem o seu produto, como já disse, né? A aloe vera, ela tem ação anti-inflamatória, antibiótica, antiviral, antifúngica, ela regula o pH do nosso organismo, melhorando a nossa imunidade e nos tornando assim mais saudáveis. Dentro de uma folha de aloe vera, você encontra mais de 200 componentes nutricionais. Então, na aloe vera, contém 75 nutrientes, esses 200 componentes ativos, 20 minerais, 18 aminoácidos, 12 vitaminas e polissacarídeos, que faz dela um dos mais poderosos agentes imunomodeladores. Como já disse, Forever Living usa a Aloe barbadensis Miller, a mais completa e nutritiva. É a única espécie usada na produção dos nossos produtos. Seu potencial nutritivo é totalmente preservado, quer dizer, a Forever colhe as folhas, faz todo o processo, faz o processo de estabilização natural, sem o uso de nada de conservante, é um processo natural, patenteado por Forever. Então, quando você abre a sua garrafinha de aloe vera, o aloe que você encontra aqui é exatamente o mesmo que você ter colhido essa folha de aloe vera nesse momento, porque todos os nutrientes estão ali preservados. Na composição da aloe vera, nós vamos encontrar os minerais. Quais deles? Cálcio, molibdênio, germânio, vanádio, ferro, cobalto, boro, cloro, enxofre, iodo, zinco, fósforo, silício,
cobre, cromo, magnésio, manganês, sódio, potássio, selênio. E vocês devem, nesse momento, estar pensando, mas Regiane, eu vou ter que saber tudo isso para poder falar de aloe vera? Calma, vocês vão ver que não precisa de nada disso. Eu estou explicando mais detalhadamente o que a gente tem na aloe vera, tudo isso para fundamentar vocês, para que vocês tenham um embasamento e uma argumentação melhor sempre que vocês forem, a convicção, vamos dizer assim, né? Sempre que vocês forem apresentar a aloe vera para alguém que não conhece, vocês não vão precisar saber todos esses minerais. Mas, uma vez que você sabe que tem tudo isso, certamente essa informação vai te deixar mais seguro para você poder falar e afirmar para a pessoa que realmente a aloe vera faz tudo isso na saúde. E as vitaminas? Vitamina A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamina E, vitamina D, vitamina K, colina. Então, na verdade, é um complexo de vitamina, com todas as vitaminas que o nosso corpo precisa, né? Todas as enzimas, lipases, amilases, proteases. Por isso, também, a aloe vera melhora a nossa digestão. As enzimas, elas desmancham os alimentos, né? As moléculas do alimento em partes menores para o organismo absorver os nutrientes e, assim, poder nutrir o nosso sangue e as nossas células. Por exemplo, quando você come gordura, o seu cérebro manda lipase no seu estômago para digerir a gordura. Se você come açúcar, ela manda amilase. Se você come proteína, vai a protease. Vocês sabem, por exemplo, por que sentimos cansaço quando comemos uma feijoada, por exemplo, uma comida muito pesada, né? Porque a digestão de gordura, ela é muito lenta e acontece no nosso intestino e não no estômago. E olha como o nosso corpo é inteligente. Entrou gordura, o cérebro manda um comando para o estômago dizendo, opa, fica quietinho aí, deixa tudo aí que eu estou digerindo gordura que eu não estou dando conta, está dando um trabalhão danado. Então é por isso, a gente fica mais tempo ali com a comida no estômago, então o processo de digestão mais lento acaba gastando mais energia do nosso corpo, né? E aí, conforme o intestino digere aquela quantidade que está lá, só aí é que vai mais comida para fazer digestão, né? Num período mais longo. Para Everliving, tem todos os selos internacionais de pureza que validam o nosso produto. E pesquisas feitas pelo Instituto IASC, que garante o nosso selo de pureza da Aloe, do Instituto da Aloe, descobriu em suas pesquisas o Acemanam, que é um açúcar de cadeia longa. Até a nossa puberdade, o nosso corpo produz o Acemanam. A partir daí, não. Precisamos adquirir de fonte externa. E o Acemanam está na membrana externa das nossas células, protegendo as nossas células de doenças, de viroses, bactérias. Então, ele está intimamente ligado ao nosso sistema imunológico. E foi descoberto que o Acemanam nos protege até do câncer, porque ele protege as nossas células. Olha que incrível! Imagine, então, só para a gente ilustrar isso, imagine a divisão celular, que ocorre o tempo todo em nosso corpo, inclusive agora, nesse momento. As células do meu corpo, as células do seu corpo estão se dividindo. Só que a gente não vê, mas o nosso corpo é uma máquina que funciona no automático, fazendo uma série de coisas para que a nossa saúde funcione bem. Uma célula é composta de 46 cromossomos. Divide por 2, então pense numa célula que se divide por 2, imagine 23 para cada lado. Mas vai que, de repente, divide errado e surge uma célula diferente. Digamos que dividiu 20 cromossomos para um lado e 26 para o outro. Isso pode ser o início de um tumor. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Mas, se você toma aloe vera, a sua imunidade está saudável, está em alta. E qual é o papel da nossa imunidade? Proteger o nosso corpo, certo? Então, se o sistema imunológico identifica aquela célula diferente, ele vai lá e descarta. Por isso que a aloe vera é vida, é um presente de Deus para nós. Imagina a inteligência, né, dessa substância agindo no nosso corpo, identificou que tem uma célula diferente ali, opa, essa aqui descarta, não serve para a gente. Então, se depois da nossa puberdade o nosso corpo não produz o Acemanam, nós podemos adquirir tomando aloe vera. E o aloe vera contém um alto teor de Acemanam.
Por isso, uma das principais funções do aloe vera é aumentar a nossa capacidade imunológica. O que mais tem dentro de uma folha de aloe vera? Os antraquinonas, que é uma substância natural que é aliviador, que são anti-inflamatórios e analgésico potentíssimo. Tem também os ácidos graxos, que são as gorduras insaturadas, e tem mais um açúcar, que é o ácido urônico, que ele faz desintoxicação a nível de fígado. Por isso que a gente toma aloe vera e tudo começa a melhorar, né? Então, a aloe vera faz tudo isso para o nosso corpo. Elimina toxinas, assimila nutrientes, nutre o nosso corpo, é regeneradora celular, altamente energética, e tudo isso dá muito mais energia e qualidade de vida para a gente. A aloe vera contém ligninas. Essa substância dá ao gel a sua habilidade de penetração, alcançando as camadas mais profundas da pele. Contém as saponinas, que é como um sabãozinho, que tem ali uma potente função antimicrobiana contra as bactérias, vírus e fungos. Então, imaginem, por exemplo, nessa situação de pandemia que a gente está passando, né? Quando você toma o aloe vera, é como se, assim como a ação que a gente tem hoje, né, de toda hora estar passando álcool gel na mão, porque o álcool gel vai destruir o vírus, da mesma forma, quando você toma o aloe vera, além de tudo isso que a gente já falou de aloe vera, né, essa saponina, que é uma substância como um sabãozinho, vai lá também atuar caso o vírus, né, tente invadir o nosso corpo, ela também vai ter essa função de destruir o vírus, porque ele tem essa função da saponina, tem essa substância, a saponina. Antraquinonas, os mais importantes, a aloína e a hemodina. Juntos, eles se transformam em um forte analgésico e são responsáveis por processar as atividades antibacterianas e antivirais. Ácido salicílico, esse componente ele é anti-inflamatório. Quando usado topicamente, ajuda a diminuir a morte dos tecidos. O aloe vera tem um efeito de dilatação dos capilares, ajudando assim na boa condução dos glóbulos vermelhos, o oxigênio, restabelecendo a saúde das nossas células. Então, o aloe vera estimula a nossa imunidade. Se dermos o alimento correto para o nosso corpo, ele se cura. Imunidade, se vocês pensarem, é o nosso maior patrimônio. É um presente de Deus para curar o nosso corpo, para nos defender de doenças. Se nós temos uma imunidade em dia, o poder de cura do nosso corpo começa a brotar. Quando nós olhamos para os 200 componentes que estão dentro da aloe, é o amor de Deus ali na planta. Deus criou a planta que nos cura. E Forever Living é tão incrível que, descobrindo isso, tem hoje, né, o objetivo aí de colocar essa garrafinha de aloe vera em todas as geladeiras. É o nosso papel, né? Nós podemos ajudar a medicina cuidando mais de nós, nos tornando mais saudável. Quando investimos na nossa saúde, nós não gastamos com doença. E também, para cuidarmos melhor, né, da nossa saúde, podemos adotar bons hábitos, nunca é demais, né? Além do uso da aloe vera, pensarmos em nos alimentar melhor, melhorar a nossa mastigação. Para vocês terem uma ideia, na nossa mastigação, nós precisamos mastigar cada colherada, né, de comida que a gente coloca na boca por 32 vezes. Prestem bem atenção nisso, mastigar por 32 vezes. Vocês conseguem fazer isso? Então, é aquele tempo que a gente tem que sentar para se alimentar, tem que ser reservado para isso. Por quê? Quando a gente consegue mastigar melhor, o alimento já vai cair no estômago em partes menores, correto? Ingerir mais água, óbvio, né? Que a gente sempre fala aí no mínimo 2 litros de água por dia, e alguns médicos defendem a métrica, né? De que devemos consumir, em média, 40 ml de água por quilo de peso que a gente tem. Então, a grosso modo, vamos dizer assim, uma pessoa com 100 quilos precisa ingerir 4 litros de água por dia. Então, a gente precisa ter atenção com isso também, porque a água é vida, né? A gente não pode ficar desidratado. Evitar ingerir líquidos durante a refeição e também logo após a refeição, porque isso atrapalha a nossa digestão. Procurar não ingerir de forma alguma, gente, refrigerante. Ele deixa o nosso organismo ácido. E fala para mim, o que tem de bom em tomar refrigerante? Nada, né? Então, se vocês puderem, substitua, né? Tenha o hábito de substituir o refrigerante por um suco de fruta natural. Ingerir menos carboidrato também nos ajuda a ter mais saúde, né?
consumir mais alimentos saudáveis, como frutas, legumes, verduras, tudo isso vai fazer com que a nossa saúde melhore. E óbvio, além de tudo isso, tomarmos aloe vera diariamente, né? Vocês conhecem pessoas que ficam com aquele estômago alto, sofrendo de má digestão? O intestino não funciona, sentem dores de cabeça com frequência. Na maioria das vezes a pessoa não vai associar, né? De repente ela tem um intestino ali que não funciona, que fica 3, 4 dias sem ir ao banheiro, e ela sofre de fortes dores de cabeça sempre, está sempre ali buscando um remedinho analgésico. E não associa que se ela fizer uma desintoxicação, se ela limpar esse intestino, todo esse mal-estar vai desaparecer. Tem pessoas que, por conta do mau funcionamento do intestino, sentem fortes dores no peito, quer dizer, é uma dor, um desconforto interno ali, que acham que estão infartando. E quando vai ver, são dores sentidas por conta desses gases que sobem, né, gerando esse mal-estar, e é apenas um intestino sujo. E, gente, é tão comum o intestino das pessoas não funcionarem, que as pessoas se acostumam a ter todos esses mal-estar, né? Dor de barriga, desconforto, né, intestinal ali, a barriga inchada, dores de estômago, dor de cabeça, sei lá, uma enorme quantidade da população sente isso, então as pessoas acabam se acostumando. E assim como elas também se acostumam a tomar aqueles óis da vida, né? Sabe aquele remedinho para o estômago? E acabam passando anos tomando isso. E estes óis, eles são indicados, claro, para serem usados por um período ali orientado pelo médico, né? Quando você tem aí todo esse desconforto, a queimação no estômago, aquela acidez, e aí você procura o médico. Dentro do tratamento dele, ele vai te orientar por alguns dias tomar esse tipo de medicamento que vai ali, de alguma maneira, tentar agir no seu estômago, né? Porém, não é para fazer uso abusivo disso, né? E brasileiro gosta de um remedinho, né, gente? Vamos ser sinceros, ainda mais se for fornecido gratuitamente pelo posto de saúde. Parece que isso já é cultural, né? E como normalmente esses tratamentos eles não resolvem, né? Porque existe é preciso toda uma disciplina, né? Preciso melhorar nossa alimentação, como a gente já falou aqui, e dificilmente o medicamento vai conseguir melhorar esse pH interno aí, que é o que faria todo esse resultado, né? E aí a pessoa fica tomando, toda hora que tem dor, vai lá e toma um analgésico, sentiu esse desconforto no estômago, vai lá e toma mais um pouquinho desses óleos, e esses medicamentos levam a problemas de saúde sérios. Não pelo uso orientado pelo médico, né? Se você fizer o uso orientado pelo médico, não vai acontecer nada de errado, vai seguir ali com o tratamento. O problema é que as pessoas fazem uso desse tipo de medicamento abusivamente. E o órgão FDA dos Estados Unidos, que é um órgão como a nossa Anvisa aqui no Brasil, ele fez uma pesquisa sobre esse uso abusivo desse tipo de medicamento e concluiu que isso pode levar a fraturas espontâneas dos membros, por conta da perda de absorção das vitaminas e minerais, levando à osteoporose e também a anemias, a demência. E isso é muito sério, gente. Nós que sabemos de tanta coisa boa sobre a aloe vera, precisamos levar essa informação para as pessoas, para tirá-las desse ciclo vicioso de sentir uma dorzinha, ir lá tomar remédio, e elas passam a vida inteira fazendo isso, quando elas chegam numa idade mais avançada, e às vezes nem precisa chegar na idade mais avançada, né? Mesmo antes, mais jovens, já estão aí com problemas de falta de nutriente, com anemias, com problemas ósseos, né, cheios de dores, enfim, com um organismo e uma saúde fragilizada. Então, é nossa obrigação ajudar as pessoas a melhorar de saúde. E quando começamos a fazer o uso do nosso suco, né, é um verdadeiro bálsamo para a nossa saúde. Como ele tira a acidez do nosso corpo, começa a melhorar tudo. A aloe vera entra no corpo e começa a equilibrar, por conta de equilibrar o nosso pH, acaba equilibrando uma série de probleminhas que você já nem lembrava mais que tinha, né? Mas aquela dorzinha ali desaparece, aquele desconforto desaparece, e quando você vai ver, você é uma pessoa muito mais saudável. O aloe vera vai tirar toda a acidez do corpo, né? Então, tudo que for problema relacionado ao estômago e intestino já começa a melhorar.
vai começar a limpar os nossos órgãos, é como se a gente tomasse banho por dentro, né? A gente escova dente todo dia, toma banho todo dia, lava o cabelo, porém a gente não consegue tomar banho por dentro. Seria ótimo, né, se a gente pudesse ir lá e lavar os nossos órgãos internos. E é exatamente isso que o aloe vera faz, equilibrando também o açúcar, limpando gorduras ruins do nosso corpo. Por isso as pessoas começam a usar e cada pessoa melhora de uma coisa diferente. Já aconteceu com vocês? De uma pessoa, duas pessoas tomaram aloe vera, uma vem e conta para você que sentia má digestão, melhorou. A outra tinha o intestino ruim, né, difícil de funcionar, melhorou. A outra tinha uma dor no joelho, uma dor nas articulações, melhorou. É exatamente assim que acontece. É normal que a gente ouça inúmeros relatos, né, de coisas diferentes que melhoraram com o uso do aloe vera. E uma vez que o aloe vera limpa o nosso corpo de toda essa sujeira que acumulamos, né, ao longo da nossa vida, começa a acontecer uma absorção melhor dos nutrientes, e por isso é que a nossa saúde melhora. Vamos ver como fica o interior do nosso intestino quando nós não tomamos aloe vera, não cuidamos da nossa alimentação. Olha só, o interior do intestino sujo, cheio de fezes paradas. Um caso de cólon já com muita acidez, né? Começa a machucar a parede do intestino. Nosso intestino é mucosa por dentro, né? Imagine toda essa acidez, toda a sujeira ali dentro do intestino, causando essa irritação. Podendo levar, né, a inúmeras doenças do intestino, como perfurações, né, que são as diverticulites, perfuração ali na parede do intestino. Já viram aquelas pessoas, por exemplo, que falam assim, que não podem comer grãos, né, não podem comer verduras? Nesses casos, a digestão já está tão prejudicada e esses resíduos dos alimentos vão parar nessas cavidades, né? Então, por isso elas precisam evitar de comer esses alimentos. E quando a digestão já está prejudicada, o pH do estômago está modificado. E vocês já ouviram falar, por exemplo, de pessoas que fez uma endoscopia e detectou uma bactéria no estômago? E por que que isso acontece? O pH do estômago é diferente do pH do intestino. E quando ele está alterado, parecido com o pH do intestino, essa bactéria que faz parte ali da microbiose do intestino, né, que é a tão falada H. pylori, ela sobe para o estômago. Por quê? Porque ela se sente confortável ali, né? Mudou o pH, ele é igual ao do intestino, então é por isso que surge essa bactéria no estômago. Porque as pessoas, quando têm esse diagnóstico, pensam assim, né? Nossa, mas como que essa bactéria entrou no meu estômago? Na verdade, ela faz parte ali da microbiose do intestino, e por conta da acidez do estômago estar igual ao do intestino, igual ou parecida, ela consegue subir para ali e se sente ali confortável, como se fosse o ambiente natural dela. E nós vamos aproveitar essa imagem para falar da parede do intestino. Num super zoom, nós conseguimos ver que a parede do nosso intestino, ela tem dedículos, que numa imagem mais geral, a gente acha que a mucosa do nosso intestino é lisa, né? Mas, na verdade, ela tem esses dedículos que são responsáveis por fazer o movimento intestinal, que é por aí que vai absorver os nutrientes dos alimentos, né? Que esse movimento do intestino é chamado de peristaltismo. Então, o nosso intestino, ele tem que estar limpo para realizar todas as suas funções corretamente. Então, imagine esses dedículos para absorver os nutrientes, né? A gente não pode ter ali fezes paradas, né? Então, é preciso cuidarmos da nossa alimentação, a nutrição ao longo da nossa vida toda. Isso é imprescindível para termos saúde. Olha aqui, por exemplo, maus hábitos alimentares ao longo da nossa vida pode levar, por exemplo, a uma gastrite crônica. Não tem pessoas que são assim, eu tenho gastrite. Quanto tempo? 20 anos. Meu Deus, como é que vive desse jeito, né? Imagina como é que está o estômago dessa pessoa. E o pior é que pode evoluir para uma úlcera, né? E vir a perfurar o estômago, a parede do estômago. Pode acontecer ainda de abrirem fissuras na parede do estômago e do intestino, né? E ali contaminar a nossa corrente sanguínea, e aí já é tarde demais, né? Para se fazer alguma coisa. A má alimentação e os maus hábitos também podem nos levar a uma propensão maior a desenvolver um câncer.
que normalmente as pessoas, né, são diagnosticadas através desse exame de colonoscopia, que assim como a endoscopia, é entrado com uma câmera pelo ânus para conseguir ver ali a condição do intestino, né? E, voltando a falar de aloe vera, se você fizer uso diariamente de aloe vera, você vai ter aí um intestino bonitinho como essa foto aí, né? Na verdade, limpo, saudável, sem resíduos de fezes, o intestino podendo cumprir ali a sua função de absorver os nutrientes corretamente, para assim a gente se tornar pessoas mais saudáveis, né? E nós ficamos mais felizes com o nosso intestino limpo, sentimos bem-estar, porque no nosso intestino ainda acontece mais uma coisa interessante, que é a produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. Olha que delícia! Além de você estar com o intestino limpo, ainda a gente consegue sentir bem-estar. E aí nós nos sentimos mais felizes, a depressão vai embora, o desânimo vai embora, e a nossa vida, consequentemente, melhora, né? Então, vamos lá. Na nossa linha, nós temos 3 variações de sabor. Nós vamos ter o aloe vera puro, vamos ter o berry nectar, que é o aloe com adição de uva do monte e maçã, com um sabor adocicado, né? O Beets and Pits, que é o aloe vera com pêssegos maduros, deliciosamente doce. E aí os empreendedores novos, eles sempre nos perguntam, para que serve cada um deles? E às vezes demoram um pouco, né, de aprender a diferenciar, ficam com dúvida, né, para tal situação, qual suco que eu indico, qual é o melhor. E eu vou dizer para vocês uma coisa que é bem simples. Todos são aloe vera. Então, quando nós temos alguém que vai começar a tomar aloe vera, que tem informações de que aloe vera é amargo, e aí ele fica meio resistente para tomar, né? Vocês já ouviram pessoas até do nosso meio falando assim, aloe vera é ruim, mas ela não está falando que o produto é ruim, ela está falando do sabor. Eu detesto ouvir isso, gente. Nossa, eu não gosto de ouvir ninguém falando que aloe vera é ruim, porque, na verdade, ela está se referindo ao sabor. Só que, assim, eu fico sedenta por tomar aloe vera, né? Eu falo do aloe vera, eu já fico com a boca seca, com vontade de tomar. Então, assim, é importante que a gente explique que o que é ruim para aquela pessoa, né? Se ela tem informação ali de que já tem um sabor amargo. Que o amargor, eu gosto de explicar assim, tá? O amargor do aloe é parecido com uma limonada suíça. Sabe a limonada, que é aquela que você bate, né, o limão no liquidificador, e por conta da parte branca do limão, passa, se você deixar ali, né, você vai bater no liquidificador, vai coar, e se você deixar ali uns 5 minutinhos, ela já dá aquela amargadinha, aquele amargor. Eu explico que é assim, é muito parecido, se vocês compararem, né, se vocês tomarem uma limonada suíça, vocês vão perceber que o suco de aloe tem um gosto ali parecido. Então, eu pergunto normalmente, né, se essa pessoa já fala do amargo, como é que é para ela a questão do paladar? Se ela fala que gosta de sabor amargo, tudo bem. Eu explico isso sobre essa comparação com a limonada suíça e tá tudo bem. Ela fala, não, eu prefiro realmente essa. E eu explico que a gente tem outros sabores mais doces, né? Explico que a gente tem o aloe vera com uva e o aloe vera com pêssego. Então, caso ela prefira, né, um sabor mais doce, ela pode normalmente, para, digamos assim, questões gastrointestinal, ou qualquer outra questão, usar qualquer um deles, tá? Eu prefiro conduzir dessa forma, porque todos eles são aloe vera. Então, todos eles vão agir com tudo isso que eu expliquei até aqui, de regular o pH do nosso intestino, do nosso corpo, e tudo começar a melhorar, né? Aí vocês podem me perguntar, mas Regiane, o Berry Nectar não é para melhorar a parte urinária? E o Beets and Pits para hormonais e pulmonar? Sim, eles também fazem tudo isso por conta da adição das frutas, que têm suas propriedades que atuam nessas questões do nosso corpo, né? Mas eles são aloe vera. Então, se a pessoa está precisando tomar aloe vera por qualquer outra questão que não seja hormonal, ela não vai poder tomar o Beets? Claro que vai. Inclusive, o Beets and Pits para criança, por exemplo, por ter um sabor bem docinho, é maravilhoso para você oferecer para a criança, né? Então, entenderam, né? Qualquer um deles serve. A sugestão que eu dou para vocês é detectar se o seu cliente gosta mais do suco puro, por ser amarguinho, se gosta mais do sabor de uva, ou se gosta mais do sabor de pêssego.
tá? Agora, se uma pessoa tem infecção urinária recorrente, por exemplo, tem pedra nos rins, cálculo renal, nós vamos indicar o Berry Nectar por conta do cranberry, que a gente sabe que vai ter ali uma ação, né, na uretra, que vai modificar também ali o pH, vai tirar toda a acidez, impedindo a fixação daquela bactéria que é a Escherichia coli, né? Nós vamos explicar que é melhor que ele tome esse, né? E vai dar tudo certo. Por exemplo, falando um pouquinho do cranberry, né, que é essa uvinha do monte presente aí no nosso Berry Nectar. Previne e trata infecções do trato urinário. Previne contra inúmeras doenças, né, retarda também envelhecimento celular, é fonte de vitamina A, vitamina C, vitamina K, fonte de polifenóis, como resveratrol, ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento e acaba refletindo, rejuvenescendo a nossa pele, né? E ainda protege o nosso coração. Tudo isso o cranberry, a uva do monte, faz. Reduz os níveis de colesterol no sangue, previne a gastrite úlcera, já que impede a fixação de certas bactérias na mucosa estomacal. Previne placas bacterianas. Tudo isso você encontra no cranberry. E tem uma curiosidade também com relação ao cranberry, que é assim, os ursos, né, que tem aquele período de hibernação no inverno, ficam aí, sei lá, acho que são 4 ou 5 meses dormindo, quando eles despertam, eles procuram, nas regiões onde eles estão, normalmente, que tem o cranberry, a primeira coisa quando eles despertam da hibernação é ir comer essa frutinha, porque ela vai ali fazer uma limpeza ali nos rins, né, já vai ali atuar, colocando o órgão em funcionamento depois desse período de hibernação. Então, isso nos demonstra o quê? A inteligência da natureza, né, que sabiamente conduz o ursinho para fazer isso, né. Os benefícios da maçã. No Berry Nectar nós temos o cranberry e a maçã. A maçã é adstringente, é anti-inflamatória, bactericida, desinfetante e tônica. Faz hidratação tissular, quer dizer, hidratação da nossa pele, né? Ajuda na digestão e absorção de outros alimentos. Constituição da maçã: ácido málico e ácido tartárico, agentes de desintoxicação do fígado e de inibição de fungos e fermentos tóxicos ao trato gastrointestinal. A pectina varre e limpa os nossos intestinos e o boro, essencial às atividades iônicas do nosso cérebro. Olha quanta coisa legal tem na maçã. Vamos falar agora do Beets and Pits, esse suco que particularmente tem um sabor delicioso. Eu adoro todos, né? Consumo todos, mas o Beets é incrível. Essa formulação inicialmente foi composta para tornar o sabor do aloe realmente mais agradável aos paladares mais sensíveis. Porém, o pêssego maduro, ele tem muitas outras propriedades muito importantes, por ser alcalinizante, antioxidante, diurético, auxilia também em problemas de bexigas e rins, estimulante de secreções do suco digestivo, expectorante, laxativo, preventivo de varizes, sedativo, combate os calores da menopausa. Por esse motivo, por conter o pêssego, que traz tudo isso de benefício, é que a gente indica o Beets and Pits, né, para as mulheres em geral com problemas hormonais, problemas aí de útero, né, de muito sangramento, precisando também equilibrar os hormônios, então ele vai atuar em tudo isso também, tá? Algumas possibilidades de uso para o nosso Beets and Pits: baixa de estrogênio, calores da menopausa, disfunções do sistema glandular e urinário, os distúrbios hormonais, tanto masculino como feminino, doenças pulmonares, indigestão, problemas cardiovasculares, osteoporose, problemas relacionados à menstruação, o suores noturno, tosse seca, transpiração excessiva, tudo isso por conta da adição do pêssego, tá, pessoal? Agora nós vamos falar dos fibroblastos. Como a gente falou, né, que o suco auxilia também aí na questão pulmonar, é interessante a gente falar sobre isso. São células do tecido conjuntivo, formadora dos tecidos fibrosos do nosso organismo. A principal função do tecido conjuntivo é de unir os tecidos, servindo de sustentação e preenchimento para o nosso corpo.
Então, quando há diminuição desses fibroblastos, começam a surgir as rugas e a flacidez, e aí a nossa aparência envelhecida. Quando notamos o envelhecimento da pele, né, gente, significa também que estamos envelhecendo por dentro. Então, vale também para os nossos músculos, tendões, né, para os nossos órgãos internos. E quando nós tomamos aloe vera, estamos dando um combustível potentíssimo para esses fibroblastos, para o nosso organismo em geral, né? E aí melhora a produção desses fibroblastos, e por isso nós ficamos mais jovens, né, com a aparência da nossa pele mais jovem. E pegando esse gancho, né, dos fibroblastos, eu quero explicar por que o aloe vera também melhora a saúde do nosso pulmão. Os pulmões, ele tem uma membrana que parece uma esponja, chamada alvéolo, que precisa desses fibroblastos. Então, quando a gente toma aloe vera, essa parte do pulmão se renova. Por isso é que melhora a nossa saúde pulmonar, saúde respiratória também, né? E para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer um pequeno teste do aloe vera, para vocês estarem aí compartilhando com seus amigos, né, justificando, aliás, ilustrando por que é que o aloe vera limpa o nosso organismo, como é que ele faz isso, tá? Então, nós vamos fazer assim, o teste é o seguinte, nós vamos pegar um copo d'água, aliás, vamos pegar um copo, vamos colocar água mineral, né, água filtrada, para mostrar para vocês que é uma água limpa. Eu vou tomar uma água filtrada, pode ser uma água mineral. O que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho de água no copo. Gente, vocês precisam aprender a fazer esse teste. Andem com aloe vera e andem com o que você precisa aqui para fazer o teste e mostre para as pessoas. Nós vamos pegar aqui, ó, o iodo, tá? Iodo é um antisséptico, né, que se usa nos hospitais para limpar ferimento, né? É um antisséptico. Então, nós vamos fazer o seguinte, imagine que aqui é o nosso corpo. Nosso corpo é composto aí de mais de 70% de água, né? E aí a gente foi lá, comeu o pastelzinho, comeu a coxinha, comeu a feijoada, e aí a gente começa a fazer o quê? A sujar a água do nosso corpo, tá? Então, olha só, vocês imaginem que uma pessoa que não toma aloe vera está com o corpo sujo assim. Aí nós vamos pegar a nosso bálsamo de saúde, né? O nosso aloe vera. Nós vamos fazer um pequeno teste aqui. Nós vamos pegar esse organismo sujo e vamos colocar o nosso aloe vera. E vamos ver o que acontece aqui. Olha. Regiane, é mágica? Não, não é mágica. O aloe vera limpou o iodo. Ele foi lá e neutralizou, ele anulou o iodo. E também assim, quando vocês fizerem esse teste presencialmente, né, mostrando ali para os seus amigos, vocês vão notar que quando você coloca o iodo na água, a água fica com um odor forte. E quando a gente faz reuniões, né, os nossos encontros caseiros, eu gosto de fazer isso, colocar o iodo na água, e eu passo esse copo para que as pessoas cheirem, percebam, né, o cheiro que ficou essa água. E normalmente a reação delas é muito negativa, né? Nossa, que horror. E aí quando a gente coloca o aloe vera, além de limpar, vocês estão vendo aqui a cor da água, né, neutralizou o iodo, se vocês cheirarem, não tem mais a presença do iodo. E aí, eu gosto também, quando a gente faz essa demonstração, quando a gente faz isso nas reuniões, eu gosto de tomar esse aloe vera, para provar para as pessoas que eu jamais tomaria aquela água com iodo, porém, essa água aqui, a gente tem agora, não tem mais a presença do iodo, né? Já eliminou, tá? E aí, vocês vão estar provando para o seu amigo, tanto que o sabor do aloe vera não é ruim, tudo que você explicou para ele que o aloe vera faz na saúde dele, ele vai poder perceber através dessa demonstração. Aí você vai pegar também, né, a nossa garrafinha e vai mostrar aqui, ó, os selos de pureza, de certificação internacional que a gente tem. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tenham convicção de que vocês estão com o melhor produto do mundo, tá?
amem esse produto, façam uso, sintam o efeito disso tudo na sua saúde, porque só assim você vai ter a convicção, você vai sentir esse amor do aloe vera, da Forever Living, de tudo isso que foi preparado com tanto carinho para a gente, já há 43 anos aí modificando vidas, e vocês vão ter cada dia mais a convicção de que você está no melhor negócio do mundo, tá? Eu deixo vocês aqui com um desejo de que vocês tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo treinamento.